Antes da leitura das Escrituras, eu gostaria de viva voz prestar a minha homenagem às mães desta igreja neste dia. Eu já fiz uma homenagem no grupo da igreja, mas agora eu desejo externar as minhas felicitações de viva voz, porque as mães, elas são chamadas por Deus para ministrarem a sua palavra, o seu evangelho às suas famílias, particularmente aos filhos. A Bíblia fala em mensageiras das boas novas. E quando a Bíblia fala em mensageiras, a Bíblia fala em falange das mensageiras. Um dos sinônimos da palavra falange é multidão. Há uma multidão incontável de mães cristãs no mundo que tem sobre si um sacerdócio, um chamado para falar de Deus para os seus filhos. Assim como Lloyd e Eunice, com relação a Timóteo, elas foram mensageiras do Evangelho para Timóteo. E quando Paulo conheceu Timóteo, ele já estava evangelizado pela sua avó e pela sua mãe. Assim deve ser em todos os lares onde há uma mãe cristã, temente a Deus. Também devemos nos lembrar de que Deus chamou Maria para ser a primeira mensageira da ressurreição de Jesus Cristo. E, portanto, na palavra de Deus, na cosmovisão bíblica, não é necessário uma militância do movimento feminista para valorizar o lugar da mulher no mundo, porque Deus tem feito isso, sempre fez. E é nessa fé, nesse conhecimento que nós queremos honrar as mães cristãs da nossa igreja, que têm sido mensageiras para suas famílias, para filhos, para o esposo, para outros parentes, intercedendo por eles, falando diretamente a eles. Que Deus abençoe rica e maravilhosamente a vida de cada mãe aqui presente. Amém. Nós vamos fazer leitura novamente em Colossenses capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11, para dar prosseguimento à nossa exposição da palavra de Deus com relação à mentira. Colossenses 3, de 9 a 11, diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Boa noite.
Que Deus nos abençoe maravilhosamente nesta noite, pela pregação da palavra dele. Amém. Irmãos, o que nós já vimos com relação a esse assunto é que a mentira, ela precisa ser morta e sepultada dia a dia nas nossas vidas. E nós fazemos isso nos negando a mentir, renunciando à mentira a qualquer preço. Nós precisamos fazer morrer dia a dia a nossa natureza terrena, que torna a mentira um recurso natural nas nossas vidas. Isso não pode acontecer com aqueles que já nasceram de novo. Também nós fornecemos uma definição a respeito da mentira e falamos sobre a origem da mentira lá no Éden. Em seguida, nós expusemos o alcance e a abrangência da mentira ao demonstrar o seu papel essencial nas relações humanas, na ciência, na sociedade, na psicologia, na filosofia, na política e na religião. Então, nós já falamos da mentira como uma realidade cósmica e um estilo de vida oposto à verdade e à verdadeira realidade das coisas segundo uma cosmovisão bíblica, ou seja, segundo o ensino da palavra de Deus. Agora chegou o momento de nós abordarmos a mentira em si mesma. Falarmos a respeito de alguns aspectos da mentira sobre o qual nós precisamos meditar, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Nós precisamos ser lembrados daquilo que como nós tratamos a mentira no nosso dia a dia, para que nós possamos, de uma maneira concreta, evitarmos esse mal. Porque a mentira é uma entidade maligna. Ela é filha do diabo. Jesus Cristo disse que o diabo é o pai da mentira, portanto a mentira é filha do diabo e ela precisa ser encarada dessa forma. Então vamos começar falando dos tipos de mentira. O primeiro tipo de mentira que eu gostaria de mencionar é a mentira intencional. Aquela mentira premeditada, uma mentira planejada. Quando eu era criança, eu planejava como mentir para minha mãe ou para o meu pai. Na adolescência, eu planejava como mentir para os meus professores, para os meus colegas. Depois, mais tarde, na mocidade, eu planejava as minhas mentiras para as garotas, para os meus chefes de trabalho e outras pessoas. E assim foi indo até que Deus converteu inteiramente o meu coração. Quando nós planejamos a mentira, nós, às vezes, nos esquecemos
de planejar a mentira que vai dar cobertura àquela mentira. Há um ditado popular de que a mentira, ela apanha o mentiroso. A Bíblia tem uma palavra semelhante que vale não apenas para a mentira, mas para todo pecado. A Bíblia diz assim: o vosso pecado vos há de achar. Então, o pecado, ele sempre vai apanhar o pecador. E a mentira sempre vai apanhar o mentiroso. Porque sempre haverá necessidade de uma outra mentira que dê cobertura à mentira que foi planejada e que foi dita. Eu já disse para vocês aqui a respeito de uma entrevista que foi feita na televisão com o cientista que inventou o detector de mentiras. Aquela máquina onde uma pessoa é submetida a várias perguntas e há então um sistema tecnológico ali que vai apontando se a pessoa está mentindo ou não. E então o entrevistador, ele perguntou para o cientista qual foi o critério usado para se inventar aquele detector de mentiras. Então, para meu espanto particular, esse cientista respondeu para o entrevistador o seguinte: o homem não foi criado para mentir. Por isso, então, quando ele mente, toda a sua estrutura, ela entra em colapso. Inclusive, a estrutura física. E aí, toda a estrutura do ser humano acusa a sua culpa, a sua mentira. E o aparelho capta, porque o homem não foi criado para mentir. Mas o homem planeja mentir. Isso não acontece só na nossa vida, durante a nossa vida particular, doméstica, profissional, estudantil e etc., amorosa. Isso acontece em todas as áreas e camadas da sociedade. Um político planeja cuidadosamente as mentiras que ele irá dizer para poder conquistar o seu eleitorado. Qualquer pessoa que queira se dar bem numa fraude, ela planeja cuidadosamente o que vai e como vai mentir para se dar bem. Eu assisti um filme recentemente de ficção científica em que há uma conexão entre esse mundo e um mundo paralelo, em que as coisas são governadas por uma força reversa. E tudo isso está baseado na mentira. Então, o lema daquela sociedade e o segredo para o sucesso naquela sociedade
se baseia na seguinte lei: mentir é procedimento padrão de operação. Mas nós não precisamos esperar que essa ficção se torne realidade para a gente ver isso. Na nossa realidade, nos nossos dias, mentir também é procedimento padrão de operação. Quem de nós, quando vai fazer as compras, confere os pesos, a quantidade e a qualidade dos produtos? Ao que eu saiba, ninguém. Nem mesmo existe condições de se fazer isso. Nós compramos os cereais, compramos todas as coisas lá, sem ir lá numa determinada balança para conferir peso, para conferir quantidade e etc. Mas o Inmetro já comprovou e já divulgou diversas vezes que nenhum produto tem exatamente o peso que marca ou a quantidade que marca. Há uma mentira ali com relação a peso, com relação à quantidade. A mentira é procedimento padrão. E todas as pessoas que fornecem as coisas que nós consumimos, eles estão ganhando com essa mentira. É procedimento padrão da nossa sociedade e tudo isso é feito intencionalmente, é feito premeditadamente, é feito planejadamente. O objetivo é o lucro. E às vezes o poder. Mas há muitas outras mentiras que são intencionais e que às vezes aparecem nos grandes tratados internacionais ou nacionais, aparecem nos contratos, nas licitações e etc. Existe a mentira de ocasião. É aquela que a gente mente por medo, para fugir de uma determinada situação, por covardia. Quem é que nunca aqui mentiu numa situação de medo, por exemplo? Medo de apanhar da mãe ou do pai, medo de ser descoberto colando na escola, medo de ser descoberto traindo a namorada, o namorado, a esposa, o esposo, a noiva, o noivo. Numa determinada situação de aperto, as pessoas recorrem à mentira. Existem as meias-verdades, em que as pessoas procuram se livrar da culpa da mentira, misturando mentira com verdade. Meia-verdade é uma mentira completa, portanto, não há como justificar uma mentira falando parcialmente uma verdade. Um tipo de mentira que eu aprendi na minha mocidade foi a mentira chamada de reserva mental. Eu aprendi no ambiente de trabalho.
O meu chefe na empresa era um presbítero. E foi com ele que eu aprendi a reserva mental, a mentira chamada de reserva mental. Então ele dizia: bom, se você recebe uma ligação, um telefonema, para alguém que não quer atender aquele telefonema, então você diz para a pessoa: fulano não está aqui. E aí você imagina um determinado lugar perto de você onde a pessoa não está, mas ela está no ambiente. Mas você reserva um lugar na sua mente onde aquela pessoa não está, porque aí você não mente. Ah, fulano não está aqui. Mas ele quer que o interlocutor, lá do outro lado da linha, entenda que a pessoa não está no ambiente. É a mentira do mesmo jeito. Inclusive, lá nesse ambiente de trabalho, eles usaram uma criatividade com relação à reserva mental. O que nós devíamos fazer é o seguinte: se nós recebêssemos uma ligação e a pessoa não quisesse atender quem estava ligando, então nós faríamos um sinal para a pessoa que estaria sendo chamada, aí a pessoa saía do escritório, a porta da empresa ficava junto do passeio, a pessoa saía da porta, dava um passo ou dois fora e ficava ali. E aí então a gente dizia: fulano está fora. Não estava. E aí a gente ficava todo satisfeito, a gente não mentiu. Não tinha culpa. Fulano está fora. E aí quem ligou entendia que fulano não estava lá, estava fora, só que ele estava fora ali, ó, ouvindo, do lado de fora da porta. E eu levei isso para casa. Olha só como Satanás é criativo para enganar a gente com as coisas dele. Mentira com reserva mental. Mas também existe aquela mentira que é usada para falar mal das pessoas, dizendo que as pessoas fizeram coisas que elas não fizeram, que elas são aquilo que não são, e isso é chamado de calúnia e de difamação. Isso é crime. Geralmente a gente faz isso com as pessoas de quem a gente não gosta. A gente coloca defeitos nas pessoas, a gente acusa as pessoas de coisas que elas não fizeram, de coisas que elas não são. Existe uma outra mentira também muito comum, até mesmo nas recreações, é o blefe. Há determinados jogos em que as pessoas, elas procuram ganhar umas das outras blefando. Blefar é mentir. E mesmo que o jogo não seja com apostas, mas se estão usando o blefe para poder se dar bem,
está mentindo. As pessoas blefam através dos gestos, da expressão facial, de algumas coisas que elas falam em termos de código. Parece só uma brincadeira, mas brincar com a mentira é brincar com o diabo. Não se brinca com a mentira. E nós estamos já há algum tempo vivendo em uma realidade que é chamada de virtual e que está caminhando para um tipo de situação completamente alienante. Nós vivemos realidade parcial, realidade virtual em termos iniciais, por enquanto, parcialmente virtual. Mas há todo um processo sendo desenvolvido para nos tornar uma humanidade vivendo numa realidade completamente virtual. Ou seja, é uma falsa realidade das coisas, é uma mentira. No domingo passado eu mencionei aqui aquele japonês que casou com um holograma, e aí a empresa parou de sustentar o funcionamento do holograma, o cara perdeu a mulher e ele estava desesperado. Nós estamos já, desde algum tempo, misturando ficção com realidade, nessa realidade virtual. E pesquisas estão sendo realizadas no mundo científico, comprovando que a nossa humanidade está ficando alienada por causa dessa realidade virtual. No mês passado, numa cidade do interior da Paraíba, um garoto de 13 anos, ele quase deu cabo da família toda. Ele matou a mãe, matou o irmão de 7 anos e atirou no pai. O pai tinha tirado dele o celular, porque ele só vivia no celular, obsessivamente. Ele não fazia mais nada, então o pai resolveu discipliná-lo e tirar o celular. Só que aí ele estava tirando praticamente a vida do filho, porque quando ele não estava jogando, ele estava se comunicando com os amigos pelo celular. O pai então tirou o celular. E aí o pai saiu para ir na farmácia buscar remédio para a esposa que estava doente de cama. O pai era militar, tinha uma arma guardada em casa. Então o garoto foi lá, pegou a arma do pai, foi lá no quarto da mãe e atirou na mãe, deitada, doente lá na cama. Matou a mãe. E aí os vizinhos ouviram aquele tiro, começaram a correr, e nisso o pai está chegando. Quando o pai entra em casa, o garoto atira no pai, pegou no tórax do pai. O pai caiu, e aí
o menino de 7 anos correu para abraçar o pai e o menino atirou nas costas do irmão. Matou a mãe, matou o irmão e o pai foi levado para o hospital e ainda está hospitalizado e corre risco de ficar paraplégico. Os exames pelos quais o garoto passou resultaram em que ele estava vivendo alienado por causa do uso excessivo de celular. As autoridades médicas que examinaram o menino disseram que ele estava alienado, que ele fez aquilo porque ele estava numa outra realidade. O uso excessivo do celular fez com que ele entrasse numa realidade mentirosa. Ele não estava vivendo na verdade da vida. E eu peço licença aos irmãos aqui para ler uma matéria. É pouca coisa, mas é muito importante porque isso aqui é o resumo de uma pesquisa científica a respeito do mundo em que nós estamos vivendo, essa realidade mentirosa em que nós estamos vivendo. Riscos da superexposição aos eletrônicos, é o título da matéria. Mau desenvolvimento cerebral. Nas crianças muito pequenas pode causar déficit de atenção, atrasos cognitivos, distúrbios de aprendizado, aumento de impulsividade e diminuição do controle das emoções. Obesidade e preguiça. Os joguinhos eletrônicos e vídeos desestimulam as brincadeiras reais com objetos físicos, como brinquedos, e a interação com o ambiente. Desestimulam a interação com o ambiente, ou seja, aliena da realidade. Desestimula a interação com animais de estimação e com pessoas em casa ou fora dela, a cidade, a natureza e etc. As crianças ficam mais sedentárias, queimam menos calorias e engordam mais. Problemas no sono. Os menores de idade tendem a dormir menos para jogar mais ou ver mais vídeos. A luz dos aparelhos, inclusive, induz o cérebro à vigília. Isso pode afetar o crescimento e o estado de humor. Distúrbios emocionais. O uso excessivo de tecnologia causa problemas como ansiedade, bulimia, anorexia, depressão e agressividade. Infelizmente, o pai do menor de idade paraibano, citado no texto, não estava errado em suas conclusões sobre a influência do celular. Outros problemas. Pode causar dependência digital. Acidentes, geralmente causados por quem caminha de olho no celular, transtornos de alimentação e de imagem corporal. Cyberbullying. Maior risco de abusos sexuais e pedofilia, incentivo ao uso de drogas, pornografia e sexo irresponsável, problemas de visão, miopia e síndrome visual do computador, problemas auditivos e de postura.
Isso aqui é resultado de análise científica médica, tanto de psicólogos quanto de psiquiatras e psicoterapeutas. É muito prejuízo para um tipo de realidade mentirosa. A mentira, ela destrói. A mentira engana. A mentira, ela só produz o mal, aquilo que é nocivo e prejudicial para as pessoas. Nós estamos falando aqui de uso excessivo. As autoridades médicas, elas sempre orientam os pais para disciplinar o uso dos aparelhos. Aquele pai lá da Paraíba, ele não disciplinava e quando ele quis disciplinar, ele foi radical. E isso levou o garoto a surtar. E aconteceu a tragédia. Nós estamos caminhando, como eu disse, para uma nova humanidade que irá viver numa realidade virtual que está sendo projetada. Eu já mencionei aqui um projeto, e quando eu citei o nome do autor desse projeto, eu cometi um erro, eu cometi um engano, eu usei um outro nome. O projeto que eu citei foi o projeto de inteligência artificial e eu liguei ao nome de Elon Musk, mas foi um erro que eu cometi. Eu estou fazendo muitas pesquisas atualmente, porque ao mesmo tempo em que eu estou lendo livros sobre os últimos tempos, eu estou acompanhando o que está acontecendo na humanidade nos nossos dias. Então, há muita informação, há muitos nomes, e eu acabei me confundindo. A pessoa que está por trás desse projeto de inteligência artificial se chama Mark Zuckerberg. E ele já desenvolveu algumas fases desse projeto e elas já estão sendo aplicadas. A primeira fase do projeto tem o nome de metaverso. E isso já é conhecido de muitos de vocês, porque todos nós que usamos aí celular já estamos nos familiarizando com essa realidade científica e virtual. A segunda fase do projeto se chama Neuralink. E aí começa um problema que as autoridades estão questionando, inclusive as autoridades científicas, e até o próprio Papa já questionou isso. Porque o projeto chamado Neuralink, que já começou a funcionar, é a implantação de chips no cérebro das pessoas, para que as pessoas tenham mais inteligência, mais capacidade mental. Só que, por enquanto, esse chip está sendo anunciado como um produto para melhorar a condição de vida de pessoas que têm deficiências motoras, paraplégicos, tetraplégicos e etc.
O objetivo seria restabelecer o movimento dessas pessoas. Seria ajudar pessoas com mal de Parkinson, com Alzheimer e outras enfermidades degenerativas. Só que, na verdade, e isso já foi revelado, a intenção última desse projeto é fazer com que todas as pessoas tenham esse implante para que, segundo se propaga, elas possam ser mais produtivas, mais inteligentes, mais criativas e etc. Mas o objetivo final é o controle das pessoas pela mente. Segundo um cientista declarou, e ele é contra esse projeto, ele disse que o objetivo final é controlar até mesmo os pensamentos das pessoas. Eu não sei se isso seria possível, irmãos. Mas eu já ouço falar sobre controle da mente há décadas. E agora, a Neuralink do Mark Zuckerberg já começou a produzir esses chips. Por enquanto, eles estão sendo testados em animais. Mas já se fala abertamente em usá-los em pessoas, primeiramente com objetivo terapêutico. Mas o que vem por aí é uma intenção de controle da mente. Alguém disse que por trás da inteligência artificial existe um cão raivoso. E quem disse isso não é ninguém que esteja falando de conspiração. É alguém que está vendo todo esse projeto numa expectativa de dominação do mundo. Vamos falar então sobre causas da mentira. O que é que provoca a mentira? O que é que leva as pessoas a mentir? Há uma infinidade de fatores e eu destaquei alguns dos mais comuns, dos mais importantes. As pessoas mentem, por exemplo, por causa de inveja. Alguém tem inveja do que uma pessoa tem, do que uma pessoa é, e começa a mentir a respeito daquela pessoa para poder estragar a felicidade dela. Segundo os registros históricos, isso já levou à morte de muitas pessoas. Uma outra coisa que provoca a mentira é a vingança. Quando alguém quer se vingar de outra pessoa, usa de mentira para prejudicar aquela pessoa. Outra causa da mentira é o medo. As pessoas mentem por medo. Isso tem acontecido muito nos ambientes onde existe tortura. As pessoas não suportam a tortura e acabam mentindo para se livrar da tortura. Assinam confissões mentirosas para se livrar da tortura.
A mentira também pode ser causada pela cobiça. A cobiça do poder, a cobiça do dinheiro, a cobiça de popularidade, a cobiça da fama. Então, numa entrevista de trabalho, já foi comprovado que uma grande parte dos entrevistados usou de mentira para poder obter o emprego. Falou que tinha capacidades que depois não foram comprovadas. Falou que tinha cursos, formação que depois não pôde ser comprovada. As pessoas mentem quando há necessidade financeira ou qualquer outro interesse. As pessoas mentem por concupiscência. A internet está cheia de falsos perfis de pessoas que usam a mentira, que usam uma falsa imagem, um falso currículo, para poder alcançar seus objetivos, inclusive sentimentais. Tem gente que chega a usar outras pessoas para poder se dar bem. As pessoas mentem por vício. Há pessoas viciadas em mentira. E eu conheci alguém assim. Essa pessoa que eu conheci, ele mentia compulsivamente. Ele não era capaz de falar sem mentir. Me parecia que para ele, aquilo é que era a realidade. Agora imagina uma pessoa viver num tipo de realidade assim. Eu acho que para ele aquilo era verdade. E algumas autoridades dizem que a pessoa que mente muito, ela acaba crendo na própria mentira. E aquilo vira para ela uma realidade. Então a pessoa mente por vício, mente por compulsão. Interessante é que nesta semana que passou, duas autoridades do mundo da psicologia e da psiquiatria foram chamadas para uma entrevista a respeito de vício e compulsão, e uma das coisas que elas abordaram foi justamente a mentira. E uma dessas pessoas, para espanto meu também, ela disse que o homem mente porque o ser humano é essencialmente mau. E é isso que a Bíblia diz. A mentira, portanto, é uma malignidade. E eu quero encerrar aqui falando sobre as consequências da mentira. Então, já dissemos que a mentira sempre apanha o mentiroso, e uma das primeiras consequências da mentira é a culpa. O mentiroso, ele começa a ser apanhado pela culpa, pela consciência culpada. A culpa, ela gera estresse, ela gera ansiedade, com todas as consequências disso. Porque a partir do momento em que o crente mente,
ele sente o peso da culpa. O Espírito Santo acusa o pecado. E aí ele começa a fugir de Deus. Ele sabe que Deus está insatisfeito com ele. Sabe que a mentira ofendeu a Deus. Porque a mentira é do diabo. Quando uma pessoa mente, ela passa para o lado do diabo. Ela está adorando o diabo. Ela está fazendo a vontade do diabo. Então ela está fugindo de Deus. E aí é claro que outros pecados vão chegar. Um pecado nunca fica sozinho. Outros vão chegar e cada vez mais cabeludos do que o outro. Essa culpa, ela vai gerar estresse, ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar medo. A pessoa passa a se comportar de maneira diferente, e isso é notável. Dá para perceber. A pessoa já não tem mais capacidade de olhar os outros nos olhos, por causa da culpa. E aí entra todo um estado de guerra dentro da alma. Porque a Bíblia diz que o pecado faz guerra contra a alma. Então acaba a paz interior, acaba a paz mental, acaba a paz no coração, acaba a paz no espírito. Não há mais comunhão com Deus, não há mais comunhão com o próximo. A mentira isola a pessoa. É consequência da mentira. A mentira te lança num mundo de solidão, de culpa, de trevas. Você está só, você está isolado, você voltou as costas para Deus e deu a frente para o diabo na hora em que você mentiu. Seja que tipo de mentira for. E aí você vai precisar de mais mentiras. E aí mais culpa. E mais estresse. E mais ansiedade. E mais medo. Vem os danos físicos. Porque quando a mente adoece, o corpo padece. Não há como evitar isso. Há danos materiais, há danos morais, há danos psicológicos. Há danos que podem se tornar irreversíveis, porque enquanto você não confessar a sua mentira, primeiramente a Deus e depois a quem a sua mentira prejudicou, você não vai ter paz. A mentira ela pode causar danos a outras pessoas, inclusive danos materiais, danos morais. Eu já ouvi casos em que uma mentira causou morte de outra pessoa. Uma outra consequência da mentira, exatamente por causa de tudo isso que eu falei, é a perda da realidade das coisas. A mentira lança a pessoa numa outra realidade, numa outra dimensão. Por causa da mentira, a pessoa passa a viver fora da realidade das coisas.
E aí eu quero contar uma historinha. Talvez só lembrar, porque é uma história tão conhecida, acho que todo mundo aqui, na infância, na adolescência, já ouviu essa história. Essa história ela tem vários nomes. A roupa do rei, a roupa do imperador, o rei está nu e outros nomes. Havia um reino. Espera aí, não é assim que a gente começa a história. Era uma vez um reino em que o rei era muito vaidoso. E todo dia ele colocava uma roupa diferente. Então, uma dupla de trambiqueiros ficou sabendo disso e resolveu explorar a vaidade do rei. E chegou nesse reino desse rei, anunciando que eles poderiam fabricar a roupa mais esplendorosa que aquele rei vestiria na vida. E o rei ficou sabendo disso e logo convocou os trambiqueiros e encomendou essa roupa. E eles começaram a trabalhar nessa roupa. Só que ninguém via essa roupa. Tinha o tear, a máquina de fazer lá o tecido, e ninguém via nada sendo feito ali. Mas os trambiqueiros alegavam que o tecido ele era tão especial que ele não podia ser visto. Mas a roupa do rei estava ficando pronta. E quando ficou pronta, o rei foi convidado a vestir a roupa e sair exibindo a roupa. Para vestir essa roupa, o rei tirou a sua roupa e vestiu então a roupa que os trambiqueiros tinham feito. Os trambiqueiros receberam o seu dinheiro e foram embora. E o rei foi exibir a sua roupa. Então o rei entrou lá numa carruagem para sair pelo meio da rua, para exibir para a multidão a sua roupa. E foi anunciado que a roupa do rei era uma roupa especial, que só poderia ser vista por quem fosse inteligente, por quem fosse capaz de discernir aquele tecido especial. Só que o rei estava sem roupa. Mas todo mundo alegava que estava vendo a roupa do rei. Até que chegou num ponto onde havia uma criança. E então ela gritou: "O rei está peiado". E aí não tinha como esconder a realidade, a mentira. Essa história da roupa do rei é uma boa figura da nossa realidade. Ela foi escrita no século XIX. Hans Christian Andersen, o contador de histórias. Mas é um retrato da nossa realidade. As pessoas estão sendo levadas a considerar a mentira como realidade. E as pessoas estão sendo convidadas a viver essa realidade. É como o Fórum Econômico Mundial, apontando para o nosso futuro e dizendo: você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. A mentira, ela desumaniza as pessoas, torna as pessoas
desumanas, porque as pessoas deixam de considerar a verdadeira realidade das coisas. Nós vivemos numa realidade em que não existe mais diferença entre belo e feio, entre branco e preto, entre luz e trevas. Uma realidade cinza, completamente falsa, completamente mentirosa. Alguém disse que a nossa arte apenas reflete a essência dos delírios do homem moderno. E isso na pintura, na escultura, na música, na dança, na literatura e etc. É a mentira envolvendo tudo, inclusive a mente das pessoas, o que incide diretamente em todos os meios de comunicação, começando pela fala. E eu quero terminar fazendo aqui para vocês a leitura de uma afirmação científica. Pasmem vocês, uma afirmação científica. O sistema nervoso, diz a ciência, nós estamos na época da neurociência, que trouxe grandes progressos para o estudo do cérebro. E a neurociência está dizendo o seguinte: o sistema nervoso precisa da verdade para se acalmar, aquietar, descansar. O sistema nervoso precisa da verdade para se acalmar, aquietar, descansar. Ou seja, a falta da verdade, ela bagunça tudo. Ela provoca uma tragédia na estrutura humana. Então, não vale a pena mentir, nem por brincadeira. Nós precisamos sepultar de uma vez por todas esse mal, e isso a cada dia. Então, antes de abrir a boca para dizer uma mentira, para dizer uma falsidade, pensa nessas coisas. Pensa que você vai estar entrando num mundo de trevas, dominado pelo diabo, onde impera a morte, a destruição e a tragédia.